a plenitude dos gentios. Olá, meus irmãos na fé e visitantes do canal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um estudo revelador, baseando-se no tema a plenitude dos gentios. Onde temos essa frase ou essa menção? No livro de Romanos, capítulo 11, versículo 25, onde está: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento vem parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. No versículo 26 temos o seguinte: e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Vamos ler o versículo 27. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então temos aqui o nosso Salvador, o nosso Criador nos revelando através do apóstolo Paulo, né? Mas ali com o apóstolo Paulo, quem estava era o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, revelando esse mistério. Porque o que acontece? Como o próprio versículo diz, nós temos que Israel criou um endurecimento de coração a respeito do nosso Messias, o nosso Salvador. Eles não aceitam Jesus Cristo ou Yahushua HaMashiach como o Messias. Então por isso que Paulo está falando, né? Porque eles rejeitaram o Messias. Então Deus, o Criador eterno, o Elohim de Israel, ele abriu uma oportunidade para que os gentios sejam salvos. Por isso chamou a Paulo, ao apóstolo Paulo, para levar o evangelho aos gentios. E aqui temos no versículo 25 de Romanos 11, onde Paulo está falando ali da oliveira. Eu tenho um vídeo no canal sobre a oliveira, onde eu leio o capítulo 11 inteiro de Romanos. É esse vídeo aí onde vocês estão vendo, né, a capa. Podem ver esse vídeo inteiro. Também oriento ver um outro vídeo anterior a este, que é o tempo dos gentios. Por quê? Porque muitas pessoas confundem essas duas frases ou temas, o tempo dos gentios com a plenitude dos gentios, que é algo diferente. Não são a mesma coisa, embora estejam de forma assim na linha do tempo, né, do cumprimento das escrituras ou das profecias, conectados. Eles estão conectados, mas não são a mesma coisa. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, continuando, esse endurecimento vem em parte de Israel, como está escrito, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ou seja, o que é a plenitude dos gentios? A plenitude dos gentios se refere ao número completo dos gentios que se converterão a Cristo, ao nosso Messias, a Jesus Cristo, antes que se consuma, né, todos os juízos lá de Apocalipse e aquele trato com Israel, né, aquela tribo de Israel, os judeus que não aceitaram a Cristo, endureceram seu coração. Os pré-tribulacionistas usam isso para dizer que o arrebatamento vai ocorrer antes da grande tribulação, porém é aí onde eles se enganam. Por quê? Porque embora esse plano de salvação ele está ligado, né, aos gentios, até que a plenitude dos gentios haja entrado, Paulo está falando aqui dessa entrada, é o enxerto na oliveira, a oliveira representando o Israel verdadeiro do Criador, aquele que é o Israel salvo, que faz parte, gentios e judeus, não tem separação ali, é um povo só, né? Mas tratando assim de pessoas que são convertidas e não, ou que realmente eram da raça israelita ou não, existe essa separação humanamente falando, né, nacionalmente falando, dos israelitas ou judeus e os goem, né, os gentios. Então isso existe de forma assim mundana, né, no que se trata de nacionalidade e cidadania, mas no que respeita à salvação é um povo só, enxertado na oliveira. Porém, se você for ver no capítulo 11 de Romanos, alguns galhos foram cortados. Que galhos são esses? São os judeus que endureceram seu coração para não aceitar o Messias. Então eles foram tirados para
que fossem enxertados outros galhos. E esses galhos que são enxertados no lugar desses que foram cortados, os judeus, né, ou israelitas, esses galhos que são enxertados são os gentios. Então, o fim só virá quando a plenitude dos gentios seja enxertado na oliveira. Quando os últimos gentios a serem salvos sejam salvos, nesse decorrer de tempo haverá também salvação para os judeus, porque os judeus que não aceitaram o Messias, ou aqueles que não aceitaram e que ainda vão ser salvos, eles vão ser a última tribo que vão aceitar ele. Não quer dizer que o arrebatamento vai ser antes e só depois, quando Deus for tratar com os judeus, que vai ocorrer isso. Não. Vamos entender isso da seguinte forma. Eu fiz uma linha do tempo rápido aqui para que vocês compreendam. Vejam aqui nessa imagem. Aqui tem um círculo com o símbolo de Jerusalém, porque o tempo dos gentios, que é diferente da plenitude dos gentios, e o tempo dos gentios, a palavra tema está lá em Lucas capítulo 21, versículo 24, onde temos que Jerusalém será pisada pelos gentios, né? Até que os tempos dos gentios, aí temos o tema, se completem. Então vejam um estudo, que agora é o primeiro estudo do canal, né? Eu tinha vídeos anteriores a esse, mas eu deixei esse sendo o primeiro. É um vídeo antigo com mais de 6.000 visualizações. Vejam ele, que é muito importante entender esse tema, mas eu vou resumir aqui. Então, o tempo dos gentios é o período em que os gentios, as nações gentílicas, têm domínio sobre Jerusalém, ou realmente pisam Jerusalém, ou partes de Jerusalém de fato. Se refere a esse tempo onde nações que não são de Israel têm domínio, influência sobre Jerusalém. Então vamos ver o seguinte. Esse tempo, vocês podem ver que lá na frente ainda continua, depois de duas passagens que eu coloquei aqui que são muito importantes. Romanos 11, versículo 25, já vimos que é a plenitude dos gentios. Agora o que a revelação da profecia nos traz? Lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 11, nós temos o seguinte: e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Por que eu coloquei essa passagem aqui? Porque o Eterno está dizendo aqui para eles repousarem ainda um pouco de tempo, até que se complete o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles. Esses que são mortos, eles entregam suas vidas fiéis ao Salvador por não aceitarem a marca da besta, não aceitarem a adoração à besta e a sua imagem. Então eles morrem fiéis no período da grande tribulação. É onde se completa a plenitude dos gentios. Por isso temos aqui o tempo dos gentios, que ele continua, onde entramos ainda na grande tribulação, e o tempo dos gentios continua. Por quê? Porque na grande tribulação temos o domínio de nações gentílicas sobre Jerusalém, sobre Israel, né? Onde começa a perseguição aos cristãos e aos judeus também. Então temos aqui que os mártires, eles fazem parte, né, dessa plenitude dos gentios, que são salvas, não é um outro grupo. Por isso eu coloquei aqui antes de Romanos capítulo 11, versículo 25, com o tema plenitude dos gentios, porque durante a grande tribulação, quando o Eterno fala ali que ainda haveria pessoas que teriam que morrer junto com aqueles que haveriam de morrer, né? Outros ainda morreriam para se completar o número, né, desses escolhidos que haveriam de morrer. Temos que a plenitude dos gentios se completa aí, já no período da grande tribulação e não antes. Porque o que o pré-tribulacionismo diz, que é quando a plenitude dos gentios se complete, a igreja será arrebatada e iniciará os últimos 7 anos, né, onde o Eterno tratará com o povo de Israel. Mas não é bem assim. A plenitude dos gentios se completa durante a grande tribulação. E o versículo chave é esse, Apocalipse 6, versículo 11.
né? Nós temos ali também no Apocalipse capítulo 7. Vamos ler em Apocalipse capítulo 7. Vamos ler no versículo 9. Antes disso, temos que 144 mil judeus ou israelitas, na verdade israelitas, né, são selados com o selo do Deus vivo, né, com o Espírito Santo, com a revelação do nome do Pai e do seu Filho em suas frontes, em suas consciências. Temos ali 12 mil de cada tribo, incluindo a tribo, né, de Judá, que são os judeus. Então, no versículo 9 temos o seguinte, que depois destas coisas olhei e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trazendo vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Nós sabemos que esse versículo tem relação com esse versículo que lemos no início de Apocalipse capítulo 6, versículo 11, né? Vocês reparam que eles possuem essas mesmas vestes brancas. E aqui temos no versículo 9 do capítulo 7 um detalhe, que são pessoas, né, de nações gentílicas, ou seja, gentios. Multidão que não dá para contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então temos, conforme essa linha rápida aqui do tempo dessas passagens que eu fiz para vocês, que nós iniciamos lá no tempo dos gentios, né, que continua até o fim. Jerusalém é pisada e entramos na grande tribulação, onde os mártires, né, são completados ali, sendo mortos. Os escolhidos, né, dos gentios, né, aqueles que devem ser salvos pelo sangue do Cordeiro, eles são salvos pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que devem morrer, esses morrerão no período da grande tribulação. E assim se completará o número dos escolhidos que devem ser salvos, a plenitude dos gentios. Já no período da grande tribulação. Nisso, haverá também israelitas judeus que confessarão ao Messias antes dele descer, né, como Rei dos Reis, com poder e grande glória. Porém, haverá uma tribo que só o receberá quando ele realmente descer. Esses não serão transformados, porque os que serão transformados são, na verdade, aqueles que sobreviverem a essa matança dos mártires, porque eles morrerão, então serão ressuscitados esses e todos aqueles que foram salvos de eras passadas. Essa é a primeira ressurreição. Eles ressuscitarão e aqueles que estiverem vivos serão transformados. Aqueles que sobreviverem, aí juntos, esse grupo de ressurretos e transformados subirão no arrebatamento, já lá no término da grande tribulação. Por isso que a plenitude dos gentios, Romanos 11, versículo 25, se completa no fim, ali, quase no finzinho da grande tribulação. E não é que acabe a grande tribulação que o tempo dos gentios tenha acabado, porque ainda continua, porque Jerusalém está sendo pisada pelos gentios. Por isso eu coloquei aqui, depois de que é completada a plenitude dos gentios, ali o tempo dos gentios continuando ainda. Então entendam essa diferença do tempo dos gentios, nações gentílicas dominando Jerusalém ou Israel, né, pisando ali a cidade santa. Entendo essa diferença do tempo dos gentios com a plenitude dos gentios, que é o número de todos os escolhidos entre os gentios que serão salvos. Então, depois disso, já lá, no fim mesmo da grande tribulação, eu coloquei aqui o fim do tempo dos gentios. Daniel, capítulo 2, versículo 44 e 45. Por quê? Porque aqui, vamos ler lá como está em Daniel, capítulo 2, versículo 44 e 45. Então temos no versículo 44, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então vemos aqui
que o reinado dos gentios, no tempo dos gentios sobre Israel, né, o domínio deles sobre Jerusalém, terá um fim, como eu coloquei aqui na imagem, o fim do tempo dos gentios, quando essa pedra não cortada por mãos, que lemos do versículo 45, vier e bater nos pés da estátua desse sonho de Nabucodonosor. Quando essa pedra não cortada por mãos vem e bate nos pés da estátua desse sonho de Nabucodonosor, todos os reinos, né, ou impérios listados ali na estátua, desde a cabeça até os pés, eles são esmiuçados, como está lá no versículo 44, né? E vamos ler novamente. No versículo 44 temos assim: mas nos dias desses reis, ou seja, das nações gentílicas, né? O tempo dos gentios. Mas nos dias, vou parafrasear, do tempo dos gentios, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos. É o momento que a pedra vem e bate nos pés da estátua, e todos os reinos são esmiuçados. E o que acontece? Falando sobre o reino de Deus, a vinda do nosso rei, porque ele vai reinar no milênio e depois por toda a eternidade. Falando desse reino, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Aleluia. Então temos aqui que o tempo dos gentios realmente acaba quando essa pedra não cortada por mãos, que é a vinda do nosso Salvador como Rei dos Reis, com poder e grande glória, ele vai bater nos pés dessa estátua de todos os reinos do mundo, desses impérios, dessas nações gentílicas, e todos vão cair por terra, vão ser esmiuçados, porque daí em diante vai se levantar um reino, que é o reino de Deus na terra, como está na oração do Pai Nosso. Faça a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Então isso se cumprirá de fato. Então vejam a diferença do tempo dos gentios, né? O tempo dos gentios para a plenitude dos gentios, que é o tema desse estudo. Embora eu falei aqui bastante já do tempo dos gentios, mas a gente tem que saber essa diferença, porque muitos teólogos e alguns pastores aí de igrejas não se aprofundam e acabam cometendo esse erro, achando que é a mesma coisa, mas não é. A plenitude dos gentios é. Vejam que eu fiz até uma outra tabela aqui para vocês. Eu fiz no Excel para ficar bem pautado essa diferença. Vejam aqui o tema, né? Tempo dos gentios, plenitude dos gentios. Então temos no tema tempo dos gentios o significado principal: domínio político e territorial dos gentios sobre Jerusalém e Israel. Isso que é o tempo dos gentios. E no tema plenitude dos gentios, qual é o significado principal? Número total de gentios que são salvos antes da restauração de Israel, restauração de fato que ocorrerá quando Yahushua HaMashiach, né, Yeshua, Jesus Cristo, vier com poder e grande glória estabelecer o seu reino no trono de Davi, onde ele vai restaurar a casa caída de Davi. Restaurando esse reino no milênio, aí sim Israel será restaurado. Então, Romanos 11, 25. Esse é o real contexto das profecias sobre o tempo dos gentios e a plenitude dos gentios. Aí vemos que o arrebatamento não tem como ocorrer antes, porque a plenitude dos gentios, vamos voltar lá naquela outra imagem, só ocorre quando se complete a plenitude dos gentios. O arrebatamento só vai ocorrer quando se complete a plenitude dos gentios. E temos que a plenitude dos gentios só se completa depois da grande tribulação, quando morrem todos os mártires. Então, como o arrebatamento tem que ser antes? Então, esse é um erro teológico, é uma interpretação errônea de que o arrebatamento será antes da grande tribulação. Porque temos aqui que a plenitude dos gentios só se completará, só vai ser completada, se completará com a morte desses nossos irmãos que não aceitarão a adoração da besta, não aceitarão a marca da besta e serão mortos, porque eles vão ser pegos durante a grande tribulação. Então há um número, como está lá em Apocalipse que lemos, que deverá ser cumprido e completado. Então quando esse número for completado, aí sim temos que a plenitude dos gentios
haverá entrado, enxertado na oliveira, como está lá em Romanos capítulo 11. Aí sim, aqueles que não foram pegos, que sabem que estão salvos, remidos no sangue do Cordeiro, podem olhar para os céus, porque em algum momento a gente não sabe o dia e a hora, mas sim, o arrebatamento ocorrerá, mas no fim da grande tribulação. Então temos aqui o estudo, a plenitude dos gentios. Espero que tenham gostado. Deixe like, se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixe algum comentário. E vejam outros vídeos do canal, tem muitos outros vídeos nesse canal falando sobre os últimos dias e sobre a esperança da vinda do nosso Salvador e Rei dos Reis, Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, como a maioria conheceu. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e até mais um estudo. Shalom!